Bora, gente, então. Satisfação estar de novo aqui com vocês do Fala E, mais um episódio do Fala E, no nosso canal do YouTube, da Felicidade FM Web. Você pode se inscrever lá no nosso canal, ativar o sininho. Tem algumas novidades, tem um canal de cortes, a gente criou um canal de cortes lá no YouTube, Cortes Felicidade é o nome, que você pode pegar só os cortes do Fala E ou de outros produtos digitais que a gente está desenvolvendo aqui na Felicidade, e aí compartilhar, mandar para os seus amigos, mandar para os seus parentes, colocar no grupo da família. Talvez algumas tias e tios gostam de colocar o cardzinho do Bom Dia, manda um cortezinho do Fala E. Tem partes bem polêmicas, partes bem interessantes que dá para você extrair e absorver um conhecimento extraordinário. Então é uma satisfação, eu, Gil Dias aqui, você pode seguir lá no Instagram também, Gil Dias One, segue lá que eu te sigo de volta. Lembrando que esse podcast, cara, ele tem o oferecimento do Glorify. O que é o Glorify? Glorify é uma plataforma digital, talvez a maior plataforma cristã digital do mundo, com mais de 1 milhão de downloads aqui, só aqui no Brasil, mas é um aplicativo nível mundial. E aí ali você encontra devocionais, você encontra áudios, você encontra vídeos para compartilhar com quem você quiser também. Então vá lá na sua loja de aplicativos, ou no iOS ou do seu Android, baixe o Glorify, que eu tenho certeza que você vai gostar muito e muito e muito. E aí a gente inicia hoje o nosso Fala E com um cara, um amigo de tempo já, cara, conheço há um tempão, e de um tempo para cá nos reencontramos, mas é sempre uma alegria, sempre uma satisfação. E tivemos a honra de recebê-los hoje no Fala E. E é uma alegria enorme, cara, de coração eu falo isso. Pastor Natanael, grande pastor Natanael, seja bem-vindo aqui no Fala E. Espero que o senhor fique muito à vontade para esse bate-papo e deixa fluir. Gil, alegria estar aqui com você, com toda a equipe. Bom demais estar com o pessoal da rádio. Cara, obrigado pelo convite, uma satisfação, uma alegria poder rever o amigo e estar nesse momento aqui maravilhoso. Com certeza vai ser bom demais estarmos juntos aqui. Maravilha, cara, show de bola. Eu queria, vamos iniciar esse bate-papo, pastor. Eu queria que o senhor contasse ali para o nosso espectador que vai se inscrever no canal, vai ativar o sininho, vai dar o likezinho lá de curtida, né, o certinho, vai deixar também o seu comentário. Tem muita gente que vai lá e comenta e pergunta, deixa a pergunta para os convidados, e aí depois a gente passa para os convidados respondem, a gente vai lá e responde e tal. Conta pra gente como foi o encontro do Natanael com Cristo, se é que houve um encontro. Daqui a pouco você nasceu num lar cristão e foi se desenvolvendo como cristão e não teve necessariamente uma conversão, teve uma adaptação, ou conversão é inevitável, mas foi se adaptando ao ambiente. Mas houve isso? Conta pra gente como é que foi, pastor. Cara, eu sempre costumo dizer que eu conheci a igreja antes de conhecer a Cristo, né? Então eu cheguei num ambiente chamado igreja, chamado congregação, muito antes de conhecer a Cristo. Então, assim, por que isso? Porque eu nasci num lar cristão, onde o meu pai, ele já desenvolvia trabalho na congregação, logo ali foi levado a obreiro e depois também a pastor. Então eu nasci nesse ambiente, né? Onde meus irmãos também, 2 irmãos que eu tenho, eles também já atuavam na congregação. Então eu cheguei primeiro na congregação, primeiro nesse ambiente de igreja, né? E quando eu tinha 12 anos, cara, 12 anos, eu comecei a observar, assim, a conduta do meu pai, a dedicação que ele tinha à congregação e algumas debilidades que ia nascendo, surgindo dentro de casa. E isso começou, cara, a gerar algumas frustrações, algumas decepções. Eu ali na minha fase de adolescente, comecei a observar isso, e isso começou a gerar algumas revoltas dentro de mim, a tal ponto que eu comecei ali na escola, comecei ali no meu convívio, né, com os amigos, comecei a andar com aqueles amigos assim que eram totalmente ao contrário dos ensinamentos lá de casa, dos ensinamentos do pai e da mãe. E logo ali, Gil, eu comecei a andar com essa companhia ali e não foi por muito tempo.
eu comecei a me perder, cara. Isso trouxe alguns danos, aonde mais para frente ali, com 15, 16, comecei a me envolver com alcoolismo, drogadição, e foi uma fase assim bem turbulenta da minha vida, cara. Infelizmente, né, pastor, porque assim, existe um percentual muito grande de pessoas que nascem na igreja, ou nascem num lar cristão, e aí começam a passar por esses momentos de decepção, ou até ver um contraste, porque eu sempre digo que há sempre que a igreja, por um certo tempo, ela foi formadora de obreiros, formadora de pastores, de evangelistas, de diáconos, mas pouca formadora de pais e de mães. E aí isso, em algum momento, sempre contrasta. E o percentual de pessoas que nascem no lar cristão e depois saem, se desviam por causa disso, é absurdo, cara, é muito grande. Eu estava vendo uma reportagem, lendo uma reportagem, inclusive, de um pastor falando sobre algumas favelas no Rio de Janeiro, que a gente sabe que hoje é talvez um polo de distribuição de drogas muito com um potencial muito grande no Brasil. E aí ele falando que ele atendia muitos jovens lá, e aí ele dizendo assim, que estava conversando com um dos traficantes, o dono de um dos morros, e aí o cara dizendo assim para ele, todos esses meninos que trabalham para mim são filhos de crente. Todos eles, sem exceção. E aí tu percebe assim, cara, existe essa característica da igreja, de talvez séculos, em formar o obreiro, em formar o cargo eclesiástico e não formar o pai, não formar a mãe, nos trouxe até aqui. E aí a gente tem esse percentual absurdo de pessoas que nascem no lar cristão e em algum momento disseram, não, isso não é para mim, isso não é esse futuro que eu quero, não é esse estilo de família que eu quero. E às vezes a rejeição nem é a Cristo, é ao sistema. Justamente. Cara, eu quero crer, Gil, eu quero crer que esse percentual ele já caiu. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso crer nisso. Por quê? Quando nós olhamos para Gênesis, nós vamos ver Deus estabelecendo um homem, um sacerdote e uma família. Então, assim, nada começou com um cargo eclesiástico, nada começou com uma posição, nada começou com uma carteira, né, de uma autoridade eclesiástica. Tudo começou com uma família, cara. Então, assim, quando nós não entendemos isso, quando nós não compreendemos isso, nós vamos começar de um lugar aonde não tem o fundamento correto, não tem a estrutura correta. E eu acredito que esses ambientes de igreja, vamos dizer assim, porque a verdadeira eclésia não é essa, né? Mas vamos falar sobre isso. Eu creio que começa no sentido aonde nós queremos uma estrutura que talvez impressione, queremos mostrar alguma coisa, queremos falar que temos alguma coisa, e nós não começamos pelo fundamento correto, que é família estruturada, que é casa estruturada, que é filhos que realmente entendam aquilo que os seus pais carregam e estão transmitindo a eles. Cara, isso faz com que muitas famílias elas percam a sua estrutura, a tal ponto aonde o pai se dedica muito mais àquele sistema religioso, né? Aonde ele precisa se dedicar ao cargo, ele precisa agradar a Deus, ele precisa fazer a vontade de Deus, e aí a família, a esposa e os filhos não são a vontade de Deus, né? E a gente começa a ver a família ela perecer, cara. Eu passei por isso e isso me trouxe danos terríveis, mas graças ao eterno e bom Deus, nós encontramos o lugar de cura. Que legal, cara. Mas é bem isso mesmo que acontece, cara. Sabe que eu conversava com um pastor amigo meu, e aí eu dizia para ele a gente estava falando sobre a igreja estar agora, nesse momento, entrando em áreas de educação que deveriam ser fundamentos da família. Uhum. E aí o pastor me perguntava, cara, mas por que isso? Por que tu acha que acontece isso? E aí, na minha percepção, é muito clara isso, o porquê disso.
que é preferível o pastor ter gente, quando a gente fala de pastor, a gente não joga todo mundo num saco, tá? Então, existem pastores e pastores, então a gente fala, não generalize, por favor, mas o pastor olha para o ambiente eclesiástico, o sistema funcionando, Sim. redondo, um obreiro que é um excelente de um pregador, um excelente de um braço direito, mas é um péssimo de um pai, e aí quando o pastor se vê na obrigação de falar, cara, precisa ser um pai melhor, está perdendo teu filho, está perdendo tua esposa, está perdendo a autoridade que Deus te deu para ser o cabeça dessa família. Ele corre o risco de perder esse obreiro, ou de entristecer esse obreiro. E aí compromete o sistema que o senhor falou, que é o sistema religioso, a manutenção desse sistema é comprometida. E aí é preferível não tocar nesse assunto. E aí a igreja começa, não, então vamos trazer a educação que seria da família para dentro da igreja. E aí começam os conflitos. A gente, como você colocou muito bem, cara, a gente não está criticando aqui os pastores, não. Até porque a maioria dos pastores, eles erraram devido ao ensinamento que foram passados a eles, né? Então eles só multiplicaram isso. Mas assim, o que a gente precisa entender é que nós somos uma grande família. Jesus, quando ele veio, ele veio revelar o Pai. Ele veio revelar o Pai. Então, quando nós entendemos isso, que Jesus veio revelar o Pai, ele veio agora fazer com que nós tivéssemos esta paternidade, viéssemos ter essa figura do Deus Pai, e aonde a sua família seria constituída na terra. Tanto que o próprio Cristo, ele deixa de ser o único filho para ser o primeiro de muitos irmãos. Então, ele está constituindo a sua família. Então, o que me dá autoridade, o que me dá capacitação e autoridade para mim desenvolver o ministério é a minha família. Porque tudo começa com família. Então, quando eu tenho uma autoridade eclesiástica, quando eu tenho uma autoridade dentro de um ambiente que se chama igreja e congregação, e eu não tenho uma autoridade em casa, porque não estou exercendo aquilo que fui chamado para exercer, então essa autoridade que eu manifesto lá, ela é uma falsa autoridade. Porque o que me dá autoridade é a minha casa, é o quanto eu sou um bom marido, um bom esposo, um excelente pai, o quanto eu estou conduzindo os meus filhos a chegarem a uma idade onde eles vão tomarem as decisões corretas, certas, e isto me gera autoridade, e não aquilo que eu manifesto em cima de uma plataforma. Não, aquilo ali é o reflexo. É o reflexo da minha casa. Eu sempre digo que estar em cima de uma plataforma, você manifesta muito mais o caráter de Deus e a glória de Deus do que o seu caráter. Então, o meu caráter eu manifesto em casa, mas na plataforma eu manifesto o caráter de Deus. É por isso que na plataforma é tudo perfeito, é tudo lindo, é tudo cheio de graça, né? É tudo maravilhoso, mas lá em casa está a realidade do Naamã, que tira o seu fardamento do exército e revela que ele é um leproso. Exatamente. Que legal essa colocação que o senhor fez agora, porque é exatamente isso. Porque Deus, de qualquer forma, Deus honra a sua palavra. Então, na plataforma, todo mundo é rei, todo mundo é bom. Cara, pastor, o senhor é pastor do Mevan Campo Bom, né? E aí, antes de, em off, aqui nós estávamos falando, o senhor estava me trazendo características da igreja Mevan, aqui de Novo Hamburgo, Sapiranga e de Campo Bom. E aí, eu queria, a pergunta é, qual o principal propósito do Mevan Campo Bom? Falando sobre a congregação que está sob o seu cuidado. Gil, é interessante essa tua pergunta, porque assim, quando eu olho para essa questão de propósito, eu sempre defino o quê? Eu defino chamado, propósito e vocação, né? Chamado, todos nós fomos chamados para estar com o Senhor. O nosso propósito, ele, partindo de um ponto principal, ele é revelar a Cristo e o caráter de Cristo na terra. E aí tem as áreas, né, onde eu vou revelar esse propósito, vou realmente manifestar esse propósito. E aí, depois tem as vocações. Então, dentro do propósito do Mevan Campo Bom, dessa plataforma, desta congregação,
nós atuamos em todas as áreas que uma igreja ativa e também uma igreja que entende, né, a sua atuação de tocar pessoas, tocar vidas, nós atuamos em todas as áreas. Justiça social, nós atuamos nas áreas de reinserção, onde nós trabalhamos para tirar as pessoas de vício, drogadição, então todas essas áreas nós tocamos. Mas o nosso propósito, cara, assim, que é principal, é mudar, transformar a mentalidade das pessoas. Eu sempre digo, Provérbios vai nos dizer, é uma pergunta na verdade, quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Quem pôde orientar o Senhor a respeito de todas as obras das suas mãos? Então, quando nós olhamos para isso, nós vamos responder, ninguém é capaz de conhecer a mente, ninguém é capaz de orientar, de ser o conselheiro de Deus. Mas quando nós olhamos para Paulo, Paulo vai dizer assim, nós, porém, temos a mente de Cristo. Então eu não sou chamado somente para conhecer a mente de Deus, eu sou chamado para possuir, eu sou chamado para ter a mente, eu sou chamado para me movimentar debaixo dessa mentalidade de Cristo. Então o nosso maior propósito hoje é fazer com que as pessoas elas possam se movimentar dentro dessa mentalidade, que é a mentalidade de Cristo. E aí chega, quase que sempre vai chegar a pergunta, e o que Cristo faria? E aí isso vai movendo. Legal, muito legal. Parabéns pelo trabalho. A gente entra agora, pastor, numa parte um pouco mais polêmica do nosso bate-papo, do Fala Aí. Só lembrando você que está aí nos assistindo e que esse Fala Aí, esse podcast, tem o oferecimento do Glorify. Então, em algum lugar aqui desse vídeo deve aparecer um QR Code aí para você baixar e que Deus use o Glorify para falar com você, assim como está usando o pastor Natanael. Mas a gente inicia agora uma pauta, algumas pautas de assuntos mais polêmicos. E o primeiro é esse, cara, falando sobre métodos de crescimento. A igreja, durante séculos, né, desde o século III, ou desde Cristo, vamos dizer assim, ela vem absorvendo, desenvolvendo métodos. Ela, em algum momento, se houve ou se achou necessário se desenvolver métodos. Aí a gente teve recentemente, ainda nesses anos próximos aqui, teve o G12, que foi um método de desenvolvimento da igreja, que era um método em célula. Teve a teologia da prosperidade, né, que a gente experimentou ainda no começo dos anos 2000, que falava muito em prosperar, em adquirir, em ganhar, em a igreja ser a detentora dos bens e tal. Então pregou-se muito. Agora a gente vive a era do coaching, que é o desenvolvimento humano, e através disso a externação daquilo que seria a externação daquilo que seria o Cristo, o chamado de Cristo. Então está no meu desenvolvimento como ser humano. E muita gente acha isso muito egocêntrico e deixa de ser cristocêntrico, né? Mas eu queria que o senhor falasse o que o senhor acha, qual que é a sua percepção, o seu entendimento, o porquê da necessidade de ter um método, de desenvolver um método. A gente precisa desenvolver um método que nos dê o crescimento, que nos faça encher a igreja, que nos faça todo mundo da minha cidade ser o frequentador da minha igreja através desse método. Por que dessa busca, pastor Natanael? Interessante essa pergunta, Gil. Eu acredito que o nosso Deus, cara, ele é um Deus de estratégias. Nosso Deus é um Deus de estratégias. Nós vamos olhar para Davi e nós vamos ver Deus dando a Davi muitas estratégias. Deus dando a Gideões estratégia. Deus dando a Moisés estratégias. As estratégias, elas não são ruins, desde que eu saiba qual é a fonte que eu estou conectado, qual é a fonte que eu estou plantado. Sabe que quando nós falamos da natureza, a natureza por si só, ela é responsável. Às vezes você olha para um terreno e você diz assim, quem plantou? Quem foi que plantou? Como que nasceu essa árvore aqui, né? Seja árvore produtiva ou não produtiva, como que surgiu aqui? Você olha para os peixes e você diz,
como que esses peixes se multiplicaram? Porque a natureza por si só, ela se encarrega de se multiplicar. Eu acredito que nós não precisamos nos preocupar em fazer com que haja o crescimento. O crescimento ele é natural, né? Você é pai, eu também sou pai, nós temos os nossos filhos e a cada dia que nós chegamos em casa, a gente observa o nosso filho está diferente. Sim. Por quê? Porque ele está crescendo. O crescimento ele é natural. O que eu diria? Eu não me preocupo com o crescimento, eu me preocupo com o desenvolvimento. Porque crescer, tudo vai crescer. Só que quando o seu filho nasce, dentro de um prazo, o seu filho precisa fazer alguns exames. Para quê? O médico vai observar se ele cresceu? Não. O médico vai observar se ele desenvolveu. O quê? Audição, visão, paladar, olfato. Eu acredito que às vezes nós nos preocupamos muito com métodos de crescimento e nós esquecemos do desenvolvimento. Então, na verdade, eu vejo o que, Gil? Eu não vejo um crescimento, eu vejo um inchaço. Porque incha, mas não desenvolve nada. Não consegue ter uma visão clara, não consegue ter uma visão audível, ainda é enganada por falsos ensinamentos, ainda é enganado por falsas doutrinas e tantas coisas que vêm aí. É por isso que sempre um método ele é muito mais valorizado do que aquilo que o Senhor já falou, aquilo que o Senhor já disse, e às vezes nós nos perdemos nisso. Pastor, o senhor está dizendo então que o Senhor não aprova uma estratégia, um método? Não estou dizendo isso. Nós usamos estratégia, nós usamos método, mas nós procuramos jamais nos desligar da fonte que nós estamos plantados, que é Cristo. Então o senhor acha, me corrija se eu estiver errado, mas o senhor acha que conclusivamente a grande maioria desses métodos foram desenvolvidos humanamente pensado por um ser que gostaria, talvez, não estou dizendo, não estou afirmando, gente, calma, respira aí, não estou afirmando, mas talvez com o intuito de manipular ou deter, possuir a direção para onde aquela grande quantidade de pessoas vai. Gil, quando nós falamos isso, as pessoas ficam numa expectativa, né? O que vai sair lá, o que vem lá. Não é surpresa nenhuma, isso não é de hoje. Nós vamos olhar para os reinos antigos, nós vamos olhar para histórias, né, dos nossos antepassados, e nós vamos ver homens que sempre quiseram trazer o poder para si, ostentar o poder para si. É claro que o quê? É claro que o tempo mudou, a tecnologia avançou, então hoje isso é utilizado de uma outra forma. Não estamos generalizando, não estamos dizendo que todos agem desta forma onde querem benefício somente para si. Eu acredito sim, acredito em métodos, acredito que há muita gente boa aí, trazendo bons ensinamentos, mas a gente precisa filtrar. E esse filtro, ele não vem de uma opinião de um terceiro. Esse filtro vem da capacidade que Deus me deu, que Deus colocou na minha vida, aonde eu vou entender aquilo que vai me beneficiar, aquilo que vai acrescentar, aquilo que vai trazer um benefício, aonde vai haver um avanço na minha vida. E o avanço, ele não é de resultados, mas sim é de frutos, porque há uma diferença de resultados e de frutos. Então, para mim obter resultados, não importa quem está na minha frente, não importa quem eu vou pisar, quem eu vou machucar. Agora, fruto não. Fruto é resultado da onde eu estou plantado, daquilo que eu estou cultivando, daquilo que eu venho há muito tempo gerando para que eu possa dar o fruto. O resultado, Gil, ele é benefício próprio. O fruto, ele é resultado, ele é benefício, melhor dizendo, de outro. Então eu prefiro o fruto que vai beneficiar alguém do que o resultado que vai beneficiar a mim mesmo. Eu lia sobre isso há um tempo atrás, que é exatamente isso. O fruto, ele sacia a fome de várias pessoas. Ele tem esse poder. Então, a árvore, a própria Bíblia fala, se a árvore não gerar frutos, não tem sentido, né? Então, legal o seu raciocínio, a sua linha de raciocínio, muito, muito interessante. Pastor, a gente teve
a gente está em 2022, iniciando o ano de 2022, nós tivemos em 2021 uma polêmica que talvez correu o Brasil, né? A vinda do Ed René Kivitz, alguns falam Kivitz, que é sobre a questão da atualização da Bíblia. E aí quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê coisas relacionadas à escravidão, ao machismo, coisas relacionadas à homossexualidade, a gente vê esses temas na Bíblia, e aí isso traz, contextualmente falando, isso traz muita gente para dentro dessa discussão. E porque vocês não acham que a Bíblia tem que ser atualizada, porque a Bíblia fala sobre escravidão, instiga em alguns momentos a escravidão, ao senhor ter o seu escravo, e vocês... Aí a gente é levado como louco, então muita gente chegou ao entendimento que sim, precisa ou contextualmente ou conceitualmente atualizar a Bíblia. Qual que é o seu entendimento sobre isso? Cara, muito interessante. Essa polêmica, na verdade, para mim, ela foi interessantíssima. Por quê? Dentro de uma cosmovisão, a gente precisa ter uma compreensão que essa cosmovisão ela poderia ser definida como uma junção básica de crenças, aonde na verdade ela não define a minha crença de várias visões, aonde a cosmovisão dentro de uma crença ela é uma só, mas a aplicação dela sim, para cada área eu aplico de uma forma diferente. Então eu responderia como isso? Eu acredito não em uma atualização, mas eu acredito que nós precisamos para cada aplicação olhar de uma forma diferente. Então tem coisas que se nós olharmos como era aplicada lá atrás, lá no tempo dos nossos patriarcas, nós não conseguimos aplicar hoje. Devido todo o avanço, devido a toda a tecnologia, devido a tudo que nós estamos vivendo hoje. E somos gratos por isso. Então eu acredito muito que nós precisamos sim aplicar cada coisa no seu tempo, precisamos sim aplicar cada coisa dentro daquilo que é a nossa realidade atual hoje. Agora, falar de uma atualização das Escrituras, eu acredito que não. Mas assim, precisamos aplicar cada coisa dentro do seu tempo, dentro do entendimento que nós estamos vivendo hoje. O que o senhor acha da igreja? Porque assim, dentro disso que o senhor falou, a gente tem hoje um movimento no Brasil que está ligado ao que se chama de igrejas inclusivas, né? Eu, na minha percepção, na minha humilde percepção, eu acho que toda igreja deveria ser inclusiva, desde sempre. E quando a gente fala igreja, é importante sempre salientar, quando a gente fala de igreja, a gente está falando de a igreja instituição. A gente não está falando da igreja noiva. A igreja noiva tem um dono, a igreja noiva é imaculada, a igreja noiva tem o seu noivo que é responsável por ela, a igreja, organismo, não é desta igreja que a gente está falando, a gente fala da igreja instituição. Então, assim, eu acho particularmente que toda igreja deveria ser chamada de igreja inclusiva. Mas hoje define-se como igreja inclusiva aquelas que aceitam algumas práticas e as têm como normal, dentro da normalidade do desenvolvimento humano, do ser humano, da biologia do ser humano. Qual a sua visão sobre isso? Existe um prazo, porque muita gente define isso, né? Nós como cristãos, como crentes, às vezes definimos um prazo para a mudança do nosso irmão. Ou seja, ele chega de uma maneira e eu vou dar 2 meses para esse cara mudar. Eu vou dar 3 meses para ela mudar e se ela não mudar, eu vou falar com o pastor. Então, assim, a gente acostumou a dar esse prazo. Na sua percepção, no seu entendimento, existe esse prazo? Existe ou assim, a gente precisa como igreja abraçar a todos e deixar que o tempo e a manifestação de Deus individual faça a obra no seu time, no seu tempo? Eu chego a dizer que não só a igreja ela deve ser inclusiva,
como o próprio Cristo, ele sempre procurou não excluir ninguém. O próprio Cristo, ele sempre trouxe as pessoas para dentro daquilo que ele veio manifestar na terra. A questão toda é nós entendermos que o Evangelho, ele não é para mudança de hábito. O Evangelho, ele é para conversão de mentalidade. Porque assim, para mim, Gil, a mudança de hábito é a coisa mais fácil que tem a fazer. Mais fácil, né? Algumas pessoas olham para mim e dizem assim, e aí, cara, e essa barba, tu deixou desde quando? Cara, mas assim, como é que as pessoas te olham com essa barba? Minha barba já teve maior ainda, né? Então, assim, é muito fácil, cara. Vamos ali agora num barbeiro ali e não é questão de segundos e tudo isso aqui sai. Então, a mudança de comportamento, ela é muito fácil. Agora, o que nós precisamos entender é que o Evangelho é uma mudança de mentalidade. Romanos 12:2 vai nos dizer que nós devemos nos transformar pela renovação da nossa mente. Então, quando eu renovo a minha mente, então eu vou experimentar aquilo que é bom, aquilo que é perfeito e a verdadeira, agradável vontade de Deus para a minha vida. Então, às vezes, nós nos preocupamos muito com a mudança de comportamento das pessoas e nós acabamos esquecendo que tudo isso vai ser um resultado a partir de uma mentalidade transformada, aonde conceitos, filosofias, teologias, ensinos, crenças e tantas coisas elas foram estabelecidas. E a partir dali, aonde eu começo a ter a verdadeira compreensão de quem é Cristo, o que Ele fez por mim, aonde eu compreendo o seu amor, compreendo a sua vontade, então não é uma pressão, não é um sistema que faz eu mudar, mas é a partir daquilo que eu estou entendendo e estou contemplando. E eu começo então a me negar a mim mesmo, eu começo a abrir mão de algumas coisas que às vezes são até prazerosas pelaquilo que eu compreendi que é algo muito maior que eu posso desenvolver. Quando nós olhamos para o Evangelho, nós vamos ver Jesus em lugares que talvez muitos que se dizem hoje cristão, crente, não sei qual é a nomenclatura que quer usar, talvez hoje eles não estariam lá. Jesus estava, porque Jesus ele era inclusivo, ele incluía as pessoas. Eu acredito que o que nós precisamos entender é que nós precisamos entrar naquilo que Deus, naquilo que Jesus está fazendo, e não querer que Deus entre naquilo que eu estou fazendo. Eu acredito que aí está o grande problema, a grande dificuldade da inclusão, aonde eu quero que Deus entre naquilo que eu estou desenvolvendo, dizendo, Deus, abençoa a minha vida, abençoa meus planos, abençoa os meus propósitos, e Ele vai dizer, entra naquilo que eu estou fazendo, porque isso já é abençoado, entra naquilo que eu estou fazendo, porque isso já está completo, já está pronto, vem você e entra naquilo que eu estou fazendo. Eu acredito que Cristo, Ele quer nos incluir naquilo que Ele está fazendo, e Ele não quer se incluir na minha vidinha, porque a minha vidinha ela é muito pequena, vazia e muitas vezes sem graça. Que legal. Não, e é interessante o senhor falar isso, porque aquela visão de igreja imaculada que a Bíblia fala, e é da eclésica, da organismo, e não da organização, né? Nos trouxe por muito tempo a percepção de que quem está ali é melhor, é santificado, já é melhor. Por estar ali já é melhor. Virou anjo. Virou anjo. E é tão interessante quando o senhor fala isso, e os outros pastores que participaram do Fala Aí também trouxeram essa mesma percepção. É tão interessante quando a gente começa a humanizar as coisas, porque o erro, todos nós cometemos inúmeros erros durante um dia, durante uma semana, durante um mês. Só que a gente acostumou a definir quais são os erros aceitáveis e os não aceitáveis. Né? Esse pode porque, enfim, não é tão prejudicial. Aquele não pode porque aquele é mais escandaloso. E a Bíblia não nos respalda para fazer isso. Porque quando a gente começa literalmente a ter a mente de Cristo, eu acho que automaticamente as coisas começam a se esclarecer e os hábitos começam automaticamente a mudar. Aquilo que era importante, eu conto o testemunho de um colega, de um amigo, que quando se converteu ele tinha um cabelão, não sei se eu já contei em outro podcast, mas eu acho que vale a explanação disso. Ele tinha um cabelão assim na cintura e aí ele se converteu. Um menino, né, um rapaz novo e tal, um cabelo comprido.
E aí ele se converteu, e aí ele começou a ir na igreja e tal, e uma semana, 2 depois da conversão, que ele teve um encontro com Cristo, e aí um encontro bem lindo, inclusive, ele chega na igreja com o cabelo cortado. E aí todo mundo pergunta, nossa, mas cara, de anos esse teu cabelo, o que aconteceu? Por que cortou? E aí a resposta dele foi, cara, não sei, simplesmente me deu vontade e eu cortei. Não que o cabelo comprido seja um pecado, mas talvez envaidecesse ele a tal ponto de tirar o lugar de Deus na vida dele, até o ponto de que Deus convenceu a cortar o cabelo, e ele cortou naturalmente. Ou seja, não foi alguém que impôs isso, para te ficar aqui, para te fazer isso na igreja, precisa cortar esse cabelo. Então as coisas acontecem quando a gente começa a ter um encontro, mas aí a gente entra num outro problema. Numa outra característica talvez da igreja, que é aquilo que eu tenho falado já em todos os Fala Aí, do podcast Fala Aí, e questionado alguns pastores. A gente chega na situação em que a gente encontra aquilo que eu chamo de síndrome do Antigo Testamento, que é o não desejo das pessoas hoje no tempo da graça e livre acesso ao Pai através de Cristo, o não desejo das pessoas em ter esse acesso. Em terceirizar, e voltamos àquilo que a gente estava falando em off, em terceirizar a responsabilidade, terceirizar a revelação, e aí também terceirizar o encontro com Deus e o que viabilizaria a mudança de mente. Porque muita gente ainda vive nessa mesma batida, ou seja, o pastor Natanael que entre no Santo dos Santos, o pastor Natanael que vá ao encontro de Cristo e portanto, vai ter exposto a sua vida, vai ter a sua vida destrinchada, como Davi dizia, né? Vai ter a sua vida destrinchada em Cristo e ele volta então com os livros da lei, com as tábuas da lei e nos passa aquilo que ele quer nos passar. Ele é o canal de Cristo. Eu não quero chegar lá, porque se eu chegar lá, eu vou ser revelado, eu vou ter essa mudança de mente e provavelmente aquilo que eu gosto de fazer, vou ter que deixar de fazer. Então, assim, é um outro problema que se revela. É interessante que, assim, a tua fala é perfeita, né? Porque, olhando para o Antigo Testamento, nós vamos observar justamente isso. Vamos observar um sacerdote que ele chegava no Santos dos Santos e o povo ficava na expectativa, né, daquilo que Deus ia receber através do sacerdote, porque o sacerdote ele levava a petição do povo a Deus e o profeta trazia a resposta. Então, era o sacerdote indo e o profeta vindo, né? Mas o sacerdote, ele ia, pegava as petições do povo, levava a Deus, o profeta pegava de Deus e trazia para o povo. Então, era essa conexão do sacerdote, povo e Deus, profeta, Deus e povo. Só que, quando nós olhamos agora na nova aliança, nós vamos ver o quê? Nós vamos ver Cristo vindo, e aí eu falo algo que pessoas às vezes não entendem e até criticam, vamos ver como é que vai ser os comentários aí, mas assim, o que eu digo? Eu digo que Cristo não veio para nos salvar. Vamos fazer uma pausa aqui para... Então, assim, repete, por favor, aquela câmera. Eu creio que Cristo não veio para nos salvar. Eu creio que Cristo ele veio nos mostrar como nós devemos fazer para nos salvar. Porque Cristo vai dizer, as Escrituras vão dizer, todo aquele que quer vir após mim, todo aquele que quer me seguir, primeiro, negue-se a si mesmo. Primeira coisa, se tu não te negar a si mesmo, não vai rolar. Negue-se a si mesmo. Depois, tome a sua cruz e me siga. Tá, mas tomar a cruz e seguir para onde? Porque assim, ele está dizendo, eu já neguei a mim mesmo, eu deixei o meu trono de glória, eu deixei a destra que eu estava à direita do Deus Pai, eu desci, eu peguei a cruz, está aqui, ó, você está vendo, eu estou com a cruz, e eu estou indo lá, ó, lá para cima para o Calvário, e eu vou lá, e eu vou ser pendurado no madeiro lá. Então, você pega a sua cruz, negue-se a si mesmo, pega a sua cruz, e vem comigo, eu vou te ensinar como se faz para ser salvo. Assim como eu vou ser pregado, você também tem que ser pregado. Você quer ser salvo? Seja pregado como eu vou ser pregado. Vou te ensinar a morrer. Eu vou te ensinar a morrer. Então ele não veio para nos salvar, ele veio para nos ensinar como nós devemos fazer para ser salvo. Então, quando eu compreendo isso, eu compreendo que o véu ele já foi rasgado de alto a baixo.
Então não se trata mais de uma terceirização, mas se trata daquilo que eu estou compreendendo e estou me posicionando. Então, quando eu compreendo isso, eu começo não somente a acessar aquilo que Cristo fez por mim, eu não somente começo a acessar a salvação, mas eu também começo a acessar o governo de Deus e manifestar o governo de Deus na terra. Porque enquanto eu não compreendo isso, eu quero que algo seja feito por mim, aonde eu preciso compreender que não se trata daquilo que vão fazer por mim. Ele já fez tudo por mim. Tudo que ele deveria fazer por mim, ele já fez. Eu preciso acessar, eu preciso me esforçar e acessar aquilo que é direito meu, mas eu não tenho acessado, eu não tenho entrado nesses lugares, não porque Deus não quer me dar, é simplesmente porque está confortável aqui, né? E talvez uma mão na minha cabeça, talvez uma palavra, alguma diretiva. Uma teologia coach. Estou brincando, gente, que os coaches me perdoem. Foi só uma piada. O senhor é calvinista ou arminiano? Cara, eu estava me preparando para essa, cara. Não, porque não estava, na verdade, não estava nas nossas pautas aqui. Mas agora o senhor falando isso, eu fiquei pensando, o que será? Eu estava me preparando para essa. Cara, eu não me defino arminiano e nem calvinista, não me defino assim. Mas se fosse para nós falar com o que eu me identifico mais, eu me identifico mais com o calvinista, né? Eu me identifico mais com essa área aí. Mas eu não me defino numa não me defino não. É uma pergunta difícil essa, porque são séculos de discussões, né? Sim. E aí nunca se chega a um consenso. Não existe, cara, na verdade. Mas eu me identifico mais com o calvinismo, assim. Eu talvez com o Armínio. Pastor, o maior, no seu entendimento, qual tem sido o maior erro da igreja nos dias de hoje? Interessante. Eu acredito que erro, né? Sabe, eu acho que a negligência da igreja hoje é a falta de governo. Quando Deus ele constitui Adão, coloca Adão no Éden, Deus não diz para Adão viver, Deus não diz para ele viva, Deus fala para ele governe, domine sobre todas as coisas. Agora, o único domínio que Deus não dá a Adão é o domínio sobre outra pessoa. Então, nós temos visto hoje, muito assim, até dentro de um âmbito de igreja, religioso, vamos dizer assim, há um domínio sobre outra pessoa, mas não há um domínio sobre todas as coisas. Então, eu acredito que a negligência da igreja hoje é a falta de governo sobre todas as coisas. E aí nós estamos nos queixando muitas vezes de coisas que estão acontecendo no âmbito da política, no âmbito educacional, no âmbito da saúde, artístico, em várias áreas, famílias, e tudo isso nós estamos reclamando muitas vezes daquilo que nós estamos permitindo. Eu tenho conversado com muita gente sobre essa negligência da igreja e o que tem me chamado muita atenção é a negligência da igreja no sentido das artes, porque assim, a gente deixou de apostar, a gente abdicou disso, de ter os melhores filmes, de ter os melhores escritores, de ter os melhores pintores, de ter, inspirados por Deus, os melhores poetas, a gente abdicou disso, entregou na mão do mundo essa responsabilidade e hoje a gente discute, a gente briga, a gente faz campanha, a gente faz protesto contra uma mensagem subliminar da Disney, a gente faz protesto contra um vídeo do Porta dos Fundos, porque a gente abdicou. Então é resultado daquilo que a gente negligenciou. Mas eu percebo Deus retomando isso, sabe? Ou fazendo com que a igreja, ou possibilitando que a igreja retome isso. A gente já vê hoje muito, a igreja já está inserida na política, a igreja já está apta a falar sobre economia, já está se capacitando a desenvolver coisas de um alto nível educacional. Então, assim, lógico que a gente tem um hiato aí, um gap de muitos séculos, talvez. Então, assim, mas eu percebo, não sei se o senhor percebe dessa forma, mas eu acho que Deus está movimentando as águas para que a gente volte a retomar isso que era
propriedade da igreja. Na verdade, a arte, principalmente falando de arte, a arte ela é influenciadora cultural. Ela influencia uma cultura. E teve um outro podcast, se você procurar ali no nosso canal da Felicidade, você vai encontrar um podcast que eu falei só sobre arte com o Anderson, nosso coordenador artístico. E aí eu estava falando para ele, a gente retomou, trouxe para a discussão alguns pontos que enriqueceram a discussão, porque se a gente parar para analisar, hoje, em 2022, né, muitos dizem que a arte ela foi deturpada, muitos dizem que a arte musical, cinema, enfim, as artes num todo, foi deturpada, foi prejudicada, foi atingida pela promiscuidade. Mas aí eu pergunto, e aí essa colocação eu faço para o Anderson lá no podcast, aonde a gente estava no começo dos anos 2000, quando o funk foi tomando uma linha promíscua e exaltando a mulher objeto, exaltando a sexualidade infantil, sexualização infantil, aonde a gente estava como igreja, quando isso começou a tomar essa proporção. Então isso que a gente vive hoje, né? Inclusive a visão do Brasil para o mundo, para o restante do mundo é exatamente isso, é o carnaval, né, a nudez. Onde a gente estava quando o funk começou a doutrinar as nossas crianças com isso? Interessante que quando Elias ele vai para o confronto com os profetas de Baal, ali havia um altar. Os profetas de Baal já tinham erguido um altar ali. Mas Elias, ele chega ali e agora ele levanta um verdadeiro altar. Então eu acredito que nós precisamos compreender isso, porque é muito fácil pegar, seja arte ou seja uma outra área, e você dizer isso aqui é do diabo, e você entrega para ele. Na verdade, todo o papel que o diabo faz é falsificar. Tudo na mão do diabo é falso. Ele quer falsificar o que é verdadeiro. Então eu preciso parar de valorizar o falso, eu preciso parar de valorizar o que não é o verdadeiro, e eu preciso levantar o que é o verdadeiro. Então, assim, é muito fácil eu ficar na arquibancada jogando tomate, né, naqueles que estão lá dentro do campo se esforçando e tal, criticando, falando que eles estão errados, mas aonde estão aqueles que vão levantar o verdadeiro? Então eu acredito, Gil, que os verdadeiros que carregam esse encargo da arte, que vão fazer uma arte que realmente vai servir como poesia, como canções lindas, extraordinárias, que vão revelar Deus, muitas vezes sem falar no nome de Deus. Eu acredito nisso, uma arte onde quadros vão ser pintados e talvez aí a crítica venha, onde não vai ser pintado somente rosto de leão, né? Porque parece que a arte dentro do âmbito, né, de tornou judaica, né? Só leão. Não, acredito que Deus vai ser revelado através de outras formas, outras imagens, e eu acredito que há os verdadeiros aí. Eles só precisam ser levantados. E a arte, ela não se dá naquilo que eu desenvolvo, ela se dá naquilo que eu sou. Eu acredito que o instrumento por si só abrindo um parênteses, eu comprei um violão de um luthier, de um amigo nosso, e pensa num violão extraordinário. E quando ele levou na minha casa, ele fez um som naquele violão, coisa linda demais, encheu meus olhos de lágrima. E aí daqui um pouquinho ele me entregou o violão, se despediu, foi embora, e eu peguei o violão para fazer o som esse celestial e não saiu absolutamente nada. Por quê? Porque o instrumento não é o que eu toco, o instrumento é aquilo que eu sou. Eu acredito que há uma geração aí que carrega o encargo da arte e eles só precisam ser levantados. Como que eles serão levantados? Quando eles pararem de criticar o falso e levantarem o verdadeiro. Porque pastor, exige uma unidade. Exige para essa retomada daquilo que é direito da igreja, para isso exige uma unidade, um espírito de unidade. Porque eu fico pensando assim, no final do ano a gente teve essa discussão, talvez no Brasil todo, em relação ao vídeo desse canal que eu citei antes, que não preciso dar ibope, mas enfim,
É um vídeo que sempre é lançado perto do Natal, com temas que blasfemam e tal. E aí é sempre uma preocupação da igreja. Daí eu dizia para um pastor amigo meu, por que a igreja, ao invés de esperar esse vídeo sair, não se une como um corpo, levanta o investimento necessário, capta o investimento necessário, produz algo absurdamente lindo e compra espaços em todos os canais publicitários e divulga a sua campanha sobre o Natal. Aí chegamos à conclusão que, não, porque a igreja, a organização, ela não quer isso, porque isso pode dividir aquilo que é o seu povo. Então, assim, eu penso que a igreja tem essa total autoridade para fazer isso. Arrecadar, se organizar, produzir e tomar todas as mídias necessárias. Aí, quando a gente fizer algo absurdamente lindo, vai ter significado nenhum o vídeo do outro. Né? A gente vive hoje, olha o tamanho da carência do ser humano, que a gente vive, a sociedade vive na expectativa, falando aqui do Sul, onde a gente está falando, a gente vive a expectativa da campanha do Zafari no final do ano. Cara, tem algo assim que me impressiona, que está no Evangelho de João, capítulo 17, se não me falha a memória, quando o próprio Cristo ele vai dizer, Pai, eu peguei a glória que tu me deste, essa glória é minha, tu deu para mim, eu faço o que eu quero. Eu peguei a glória que tu me deste e eu dei a eles, para que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então o que vai fazer o mundo crer é quando nós nos tornarmos um. E eu fui pesquisar essa palavra um, e ali não fala de unidade, ali fala de unicidade, se tornar um. Eu acredito que é isso, porque assim, tudo que está unido pode separar, tudo que é junto, você pode se afastar. Agora, se tornar um é quando você faz aquela junção de uma solda, e você torna algo só. Eu acredito que quando nós começarmos a entender que não é sobre o meu reino, não é sobre o meu ambiente, se tem mais ou se tem menos, e quando nós entender que precisamos nos tornar um só, então nós vamos revelar verdadeiramente o Cristo. E dentro disso que você está falando, né, justamente tem sentido, nós precisamos olhar, porque nós vamos nos fortalecer, nós vamos alcançar lugares mais distantes, nós vamos tocar aonde nós nunca tocamos. Então o que nós precisamos é justamente isso. Vamos parar de ter uma visão local, sabe? Eu sempre digo o seguinte, que um cara que eu admiro muito é Samuel. Samuel, ele transicionou de tribo para reino. Samuel conseguiu fazer essa transição, porque até Samuel era só as tribos, mas a partir de Samuel houve o reino. Nós precisamos fazer essa transição, saber que quando você está lá na sua congregação, na sua paróquia, lá você é uma tribo. Agora, quando nós nos juntamos, nós nos formamos como exército. Uma nação. Então, se nós queremos tocar áreas, e nós estamos falando sobre arte agora, se nós queremos tocar essas áreas, nós não podemos ir como tribo, nós precisamos ir como nação. E até falando sobre arte, mas até no âmbito político, por exemplo, quando alguém se propor a se tornar um político incorruptível, no sentido das práticas que a gente vê no Brasil, a gente começa a ver o reino se expandindo, inclusive lá. Com certeza. Desde o momento em que nós pararmos de querer eleger candidatos crente, cristão, e nós entendermos... A gente entra num outro tema polêmico aí. E nós entendermos o quê? Nós entendemos que as Escrituras vai nos dizer que quando o justo governa, o povo se alegra. Então não tem a ver com crente, não tem a ver com cristão, tem a ver com o justo. Okay. Mas deixamos para outro podcast. O outro podcast a gente polemiza mais. Pastor, a gente está indo para o final. Eu tenho uma última pergunta e depois queria abrir para o senhor trazer uma palavra. A última pergunta é, qual no seu entendimento, a perspectiva do futuro da igreja no Brasil? Para onde estamos indo? Eu acredito que
o Senhor ele está nos dando o privilégio de nós sobressair como igreja, como eclésia, como governo, e não como uma denominação. Eu acredito que esse é o tempo, o melhor tempo que nós estamos vivendo é agora, porque num tempo de perseguição, foi um tempo onde libertadores, eles nasceram, eles foram levantados num tempo de perseguição. Eu acredito que a igreja no Brasil, ela está vivendo o melhor momento dela. Mas para isso, Gil, ela vai precisar parar de olhar para dentro e começar a olhar para fora. Dentro disso nós vamos ocupar áreas de atuações que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu e nós não tivemos percepção disso, ficamos distraídos com outras coisas e nós vamos voltar a retomar isso. Desde que nós entenda algo, o que Jesus, eu gosto muito dessa frase e eu vou colocá-la aqui, Jesus ele não veio fazer, ou melhor, Jesus não veio e Jesus não fez nada. Jesus não fez absolutamente nada. Pega esse corte. Por que não? Por que Jesus não fez nada? Jesus não fez nada da sua vontade. Jesus não fez nada do seu querer. Tudo que ele fez foi a vontade do Pai, foi manifestar o Pai. Eu acredito que se a igreja desses dias, ela fizer uma verdadeira conexão com a eternidade, ela vai começar a manifestar a eternidade desde agora. Então não é uma igreja pro Brasil, é uma igreja eterna que precisa se levantar nesses dias, e essa igreja ela vai conduzir o Brasil não somente a ensinos, a ideologias, a filosofias, mas essa igreja vai levantar realmente com uma mentalidade que vai entender que é sobre o Brasil, é sobre a eternidade, é sobre o novo céus e é sobre a nova terra. O senhor acredita que o avivamento, uma última pergunta que veio agora, surgiu, brotou. O senhor acredita que o avivamento genuíno, o real avivamento, ele passa pela mudança da mentalidade e não pela manifestação do cair e do levantar e do rodopiar? O Gil quer me complicar aqui, né? Cara, é excelente, Gil, é ótima essa pergunta. Por quê? O que acontece? O que é um verdadeiro avivamento genuíno? O que é isso? Porque assim, nós precisamos entender que há algumas manifestações que elas são maravilhosas, mas elas são para um tempo. E manifestações, elas não podem se tornar doutrinas. Então, há manifestações e nós mergulhamos nelas, mas as manifestações, elas vêm para um tempo, elas vêm para um convencimento, elas vêm para nos trazer a um lugar aonde nós vamos, a partir deste lugar, entrar num processo talvez de transformação, talvez de mudança, talvez aonde nós vamos passar a enxergar de uma outra maneira e vamos multiplicar isso através dessas manifestações. Agora, uma manifestação que ela não muda o meu caráter, ela não muda a minha vida, ela não muda a minha conduta, essa manifestação, ela não tem proveito algum. Eu acredito num verdadeiro avivamento genuíno, que ele vai começar mudando o nosso caráter, vai começar mudando a nossa vida. Eu creio nisso. Mas, mente. Cara, pastor, o senhor cai para frente, para trás, para o lado? Não, querido, eu me atiro, eu me jogo. Perfeita colocação. A gente está indo para o final desse bate-papo. Eu queria encerrar esse podcast com uma palavra do pastor Natanael para vocês. Antes de se encerrarmos aqui, eu passar a palavra para ele encerrar. Lembrando, baixa lá o aplicativo Glorify, eles são os investidores desse projeto Fala Aí, então vale a pena, não é um aplicativo ruim, você vai ver que talvez a percepção que você tenha de um aplicativo cristão pode estar meio conturbado, deturpado, ou achar que é um aplicativo ruim. Baixa lá e depois você me diz se você gostou, e tenho certeza que você vai gostar. Glorify, nas lojas de aplicativos do seu celular. A gente repaginou o nosso site, Felicidade FM Web, www.Felicidade FM Web. Tem todas as informações lá da rádio, tem todos os eventos, as promoções, tem proposta comercial exclusiva para você que é empreendedor, tudo lá no nosso site, tem vídeos engraçados.
Cara, tem foto da equipe Felicidade, quem faz a felicidade acontecer. Então acessa lá o nosso site, deixa o seu registro lá, a gente vai ficar muito feliz. E se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações. E a gente vai estar sempre aqui alimentando esse canal e levando coisas interessantes para você, principalmente para fazer você pensar, para fazer você raciocinar, para fazer você chorar, para fazer você sorrir. E esse é o papel da felicidade enquanto veículo de comunicação, enquanto ferramenta de comunicação. Pastor, encerra para a gente, ali para aquela câmera ali, fala com o nosso espectador, fala com o nosso ouvinte, deixa uma palavra para ele naquilo que você está sentindo no coração. Tudo com você. Eu quero falar sobre Gênesis capítulo 1. E no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e era vazia. Mas conforme Deus ele ia falando, conforme Deus ia verbalizando, conforme Deus ele ia liberando a palavra, aquilo que não tinha forma ia passando a ter forma, ia tomando forma. E aquilo que era vazio começava a ter os espaços preenchidos. Eu quero deixar para você a palavra dizendo que o Senhor não nos colocou na terra para nós vivermos sem forma, e o Senhor não nos colocou na terra para nós vivermos vazio. Estar sem forma é estar sem identidade, é estar sem propósito, é você não saber da onde você vem, para que vem e não sabe para onde vai. Mas a palavra liberada de Deus, ela vai dar forma, ela vai gerar um propósito na sua vida, ela vai manifestar o verdadeiro propósito, ela vai fazer com que você tenha identidade e também vai preencher os espaços vazios da sua vida. Essa é a palavra para 2022, você vai andar pleno, num lugar de plenitude, em nome de Jesus. Gil, obrigado pelo convite, obrigado por nos chamar aí, estamos sempre à disposição. Valeu, foi uma satisfação, pastor. Valeu, gente. Forte abraço.